Ahorita sim! Hoje a gente está aqui para compartilhar uma novidade muito importante com vocês. E essa novidade, ela vai mudar muita coisa por aqui, viu, gente? Eu já tô acostumada com grandes mudanças, mas eu confesso que fazia muito tempo que eu não fazia uma mudança como essa. E eu, confesso que de início, quando a gente conversou sobre essa possibilidade lá atrás, né, eu fiquei um pouco receoso com essa ideia. Mas depois, passando um tempo, conversando ali, né, o nosso relacionamento, ele amadurecendo cada vez mais, eu vi assim que fazia muito sentido. Nós estamos de mudança. Mas não é uma mudança qualquer, viu, gente? Nós vamos emigrar para a Europa! E você vai acompanhar a gente nessa, viu? A gente vai compartilhar com vocês todo o processo de mudança, começando agora, desde o ponto decisivo. Exatamente. A gente já tem umas coisinhas planejadas de como que a gente vai montar já de início esse projeto. Mas vocês vão acompanhar, assim, tudo, desde o nosso primeiro passo a passo, assim, até mudanças que a gente pode fazer durante o caminho, até porque a gente ainda está estudando essas possibilidades. Mas antes de tudo, a gente quer compartilhar com vocês um pouco do que nos motivou a tomar essa decisão. A gente tem uma vida muito boa e confortável aqui no Brasil. Eu e o Lucas, a gente conseguiu alcançar, né, esse patamar, essa realidade através do esforço do nosso trabalho, da nossa dedicação. E hoje a gente vive muito bem. É por isso que eu tava receoso, né? Porque a gente conquistou muita coisa mesmo em um período muito curto. Então, a gente se livrar, assim, disso, né? Vamos colocar entre aspas, dá um certo medo. Eu acho que é o medo de todo mundo que faz essa imigração. É, porque querendo ou não, a gente vai precisar abrir mão de tudo que a gente tem aqui. Não que seja muita coisa, mas a gente vai precisar abrir mão das nossas coisas, dos nossos bens, abrir mão da nossa rotina, da nossa profissão, principalmente ali no começo, e também dos nossos entes queridos, né? Da nossa família que vai estar longe. É meio que começar do zero, realmente, em um novo país, com uma nova língua. Mas assim, é um processo também que a gente está muito empolgado, a gente está muito contente com essa decisão também, desde já, né? E a gente quer vivê-la o quanto antes, até porque a gente até já antecipou um pouco essa ida. E teve uma série de motivos que foram se acumulando pra gente chegar ao ponto de tomar essa decisão. Então, não foi uma coisa só, não foi uma decisão simples, né? Como eu falei pra vocês. Tem muita coisa em jogo, o Lucas mesmo teve muita resistência, mas sempre foi um objetivo pra mim conhecer muitos lugares do mundo, poder viajar bastante, poder ter essa experiência de morar fora que eu nunca tive. Tem muita gente que faz isso lá na adolescência, na fase jovem adulta. Eu não tive essa oportunidade porque a minha vida toda foi focada em sobreviver. E hoje eu posso me dar ao luxo, né, vamos dizer assim, de pensar em fazer um intercâmbio, de pensar em fazer uma imigração. Então, por que não arriscar? E eu estava resistente justamente pela minha profissão, né? Eu conquistei uma carteira de clientes muito grande, já sou muito conhecido aqui na nossa região, né? Em outras cidades também. E por conta disso que eu falo que eu tive esse medo. Mas assim, eu acho que um pouco do que vocês acompanham a gente vocês já percebem que a gente gosta muito de viajar, né? É acho que é um dos maiores gostos nossos, inclusive, né? é um dos temas do canal, né? Exatamente. A gente criou esse canal há um ano atrás para compartilhar a nossa viagem de lua de mel pela Europa e foi dali que também começou a surgir esse desejo. Desde quando a gente tá junto, acho que a gente já conheceu uns 3, 4 países. Sim. No meio disso, se não mais. A Thay já conheceu outros países antes disso, eu também já fiz um mochilão. E só que assim, a gente vê que pra gente conquistar isso, morando aqui no Brasil, né, que é um dos motivos também pelo que a gente tá mudando, é muito complicado, assim, a gente trabalha o ano inteiro, né, às vezes mais de um ano ali, para estar conseguindo fazer uma viagem, e ainda assim não é nenhuma viagem assim de alto custo, vamos colocar assim. E a gente percebe, né, estudando bastante, conversando com pessoas que a gente conhece, né, vendo alguns canais, que é uma das coisas que a gente vai compartilhar aqui com vocês também, as dicas, os pontos positivos, os pontos negativos do que a gente está vendo, do que a gente está buscando, mas dessa vantagem muito grande de poder viajar, né? Quando você tá ali na Europa, você tem acesso mais fácil a outros países, até porque faz parte do mesmo continente. E aí você paga muito mais barato para poder conhecer vários lugares do que você pagaria aqui, mesmo que você fosse viajar nacionalmente dentro do Brasil, né? Então, isso pesou muito pra gente. A gente gosta muito do Brasil, né? Que isso fique claro, é um país maravilhoso. A gente queria poder conhecer outros lugares aqui que a gente ainda não conhece. Inclusive, a gente vai ter que adiar a nossa viagem para a Amazônia, né, amor? Que estava planejada para 2025, mas por conta que a gente colocou na ponta do lápis esses custos
e percebeu que para a gente ter a vida que a gente quer, a gente precisa primeiro, talvez, dar um passinho para trás, para depois dar 2 para frente. Ó, só um ponto aqui, né? Como ela falou da nossa viagem para a Amazônia, a gente queria ir muito num festival que eu acho que vocês já sabem qual é, e queria também aproveitar e fazer algumas outras coisas. Esse custo estava dando perto do custo da viagem que a gente fez para a Itália. Então, assim, é aquilo, gente, não é viável. Além disso, também, tem também toda a qualidade de vida que a gente pode ter lá. A gente percebe que, tanto para mercado, quanto para saúde, né, quanto para lazer em si, a vida aqui no Brasil ela é muito puxada. E o meu objetivo, um dos maiores objetivos aqui no Brasil, sempre foi enriquecer com o meu trabalho, né? Só que a partir de um ponto eu comecei a ver assim, para que eu quero enriquecer tanto, né? Para que eu quero ganhar tanto dinheiro? É para viver uma vida que em outro país eu vou ter de uma forma muito mais tranquila, sem me esforçar tanto, né? Sem precisar trabalhar ali o ano inteiro para poder ter. Mas para você tomar uma decisão tão grande como essa, você precisa ter muito alinhado qual que é o seu objetivo de vida, o que você quer viver, né? Isso tem que estar alinhado como casal também. Então, quando a gente casou, e até um pouco antes da gente casar, já existia muita pressão, né, da família do Lucas e da minha família também, para que a gente tivesse um filho. Ainda mais eu como mulher, eu sempre sofri essa pressão, desde que eu era jovem, assim, adolescente, desde que eu tinha acabado de entrar na minha fase adulta, já começaram a se perguntar essas coisas sobre filho. Eu lembro de toda vez que eu tinha uma novidade para contar na minha vida, as pessoas já associavam a gravidez. Isso era uma coisa que sempre me irritou muito, porque eu tinha a sensação de que as mulheres não podiam alcançar nada além da maternidade. Por conta disso e outras coisas pessoais da minha vida, eu comecei a perceber que não era essa vida que eu queria pra mim, né? Que eu não almejava ser mãe, como muitas outras mulheres almejam ou pensam que almejam, né? Por influência social. Então, eu vim construindo muito da minha autoestima e da minha personalidade ao longo desses anos para hoje conseguir bater de frente com essas opiniões, com esses julgamentos e poder afirmar que eu não quero ser mãe, não tenho esse sonho, não tenho esse desejo. Foi uma questão também no nosso relacionamento, no início da relação, até a gente conseguir se entender e entender o que era melhor pra gente enquanto casal. Então, por conta disso, é mais um fator que favorece a gente estar fazendo essa mudança de país. Não que você não possa fazer essa mudança se você é mãe, se você já tem filhos, ou pensa em ter filhos também fora do país, mas é, com certeza, um planejamento muito maior e muito mais complexo. Pela vida que a gente tem hoje, pela vida que a gente gosta de viver hoje, a gente também percebeu que um filho não caberia, né? E também tem essa principal questão, né, que a Thay, ela não quer ser mãe, né? Eu até gostaria de ser pai, mas essa questão hoje, assim, eu enxergo isso, que primeiro, isso parte de uma decisão mais da minha companheira do que minha, porque eu não carrego o bebê, né? Então, homens, prestem atenção nisso, não é sobre você, é sobre a sua companheira. E um outro ponto também, que às vezes as pessoas pesam muito na hora de tomar uma decisão de mudar de país, é o afastamento da família. E pra mim também essa questão é um pouco mais fácil, eu não vou falar assim que é tranquilo, porque eu acho que eu não vou saber até eu chegar lá e ter essa experiência. Mas eu sou uma pessoa que já não tenho tanto contato familiar assim, então eu acredito que não vai mudar muita coisa. Eu acho que pode ser que eu sinta falta assim de algumas pessoas ou outras, mas eu tô um pouco mais tranquila. Já eu sou um pouquinho mais, assim, vamos dizer. Eu tenho uma proximidade maior com a minha família, né? Eles sempre visitam a gente aqui. A gente sempre recebe nossas sobrinhas também, né? Minhas sobrinhas. Eu tenho uma sobrinha que mora muito perto daqui, meu irmão que mora muito perto. Mas eu também não sou aquela pessoa apegada também. Eu tenho uma facilidade de desapego muito fácil, assim. Inclusive, eu acho que vai ser até ruim, né? Minha família que está ouvindo eu falar isso. Mas a realidade é essa. Eu tenho um desapego muito fácil, né? Eu não sou uma pessoa que eu preciso estar visitando a todo momento, a toda hora, de estar ali junto e tudo mais. E eu vejo até uma possibilidade legal, que eu sempre gosto de proporcionar, sempre penso nas minhas sobrinhas, tá, gente? Então, geralmente, quando vocês verem eu falando de família, já incluam minhas sobrinhas, assim, principalmente. Mas a possibilidade das minhas sobrinhas fazerem uma viagem para fora do país. Sempre quando elas vêm para cá, a gente sempre tenta proporcionar alguma vivência legal para elas.
E proporcionar isso também, né, a gente vivendo em um país da Europa, é melhor ainda. Uma das coisas que com certeza vai fazer falta e diferença é a gente poder ter o nosso cantinho, com a nossa cara, com a nossa privacidade, né? A gente conquistou agora essa casa que a gente tá morando, ela é alugada, mas é um grande achado, porque é uma casa grande, com quintal, com grama, com gramado, e é por um preço que tá ali justo. Não vou falar que tá barato, mas tá justo pelo padrão, né, que a gente vê aqui na nossa cidade. Então, foi um grande achado e quando a gente veio morar aqui, a gente ficou muito feliz, ficou muito animado com a mudança. A gente é muito feliz aqui nessa casa e eu sinto que isso é uma coisa que pra mim pode impactar bastante, porque já faz muitos anos que eu moro sozinha, basicamente, né? Agora eu moro com o meu companheiro, mas desde os meus 21 anos de idade eu saí de casa e fui morar sozinha. Então eu já estou muito acostumada, né, de ter a minha própria independência, meu espaço. Talvez a gente tenha que abrir mão disso, principalmente no começo, né? A gente ainda não sabe como vai ser, mas tudo indica que sim. Então eu sinto que esse vai ser um dos maiores desafios para mim. Até porque na Europa o que se diz muito que o modo de vida ele é legal, ele é econômico, né, mais barato. No entanto, as casas são mais caras. Mas a gente está falando aqui de dois casais, de duas pessoas que trabalham muito, né? Tanto pessoalmente, a gente já trabalha muito, né? Tanto a Thay quanto eu. Se deixar, a gente trabalha 7 dias na semana, 24 horas. E como casal também, a gente se apoia muito também no trabalho, né? Então a gente sempre incentiva. A gente toma cuidado também para que o trabalho ele não tome conta da nossa relação. Mas a gente naturalmente trabalha muito. Então a gente vê também, a gente tem uma grande esperança, assim, que na Europa isso não seja diferente, que a gente vai, em pouco tempo, conquistar as coisas que a gente busca também, logo a gente vai estar com a nossa casinha e vocês vão estar conhecendo ela por aqui também. Ao longo desse processo, a gente vai compartilhar mais informações com vocês, a gente vai falar quais estão sendo as maiores dificuldades e desafios de cada um, porque uma coisa é a gente pensar na teoria, né? Outra coisa é a prática. E os desafios, eles já vão começar desde o planejamento. Porque a gente tomou uma decisão para poder acelerar os nossos planos, né? Por mais que a gente vai demorar um pouco ainda para ir embora, né? A gente está pensando no início de 2027, então tem um ano para a gente se planejar, para a gente juntar o dinheiro, mas para acelerar ainda mais esse processo e conseguir guardar mais dinheiro, a gente tomou uma decisão bem arriscada. E essa decisão impacta justamente nessa casa, que como a Thay acabou de falar, é uma casa, um achado, assim, que a gente teve aqui em Campinas e que a gente gosta muito. Mas a gente decidiu que a gente vai sair dela e eu vou voltar para minha cidade natal e a Thay vai vir junto comigo, é claro, né? E nós vamos morar com os meus pais durante esse tempo, né? Durante esse período, justamente para a gente acelerar o processo de economia, né? De juntar esse dinheiro, de juntar essa grana. Nós já temos uma grana guardada, mas ainda assim a gente quer realmente ir com uma segurança, né? Bacana, legal, para esse país. E eu acho legal falar também o quanto é importante você ter uma rede de apoio para fazer movimentações grandes como essa, né? Por mais que eu esteja indo morar com os meus sogros, a gente tem uma relação muito boa, assim. Para algumas pessoas pode ser um grande problema, né? Tá indo morar com a sogra. Mas para mim não é uma realidade, porque ainda bem que eu e minha sogra nós nos damos muito bem, nós temos uma amizade, independente de qualquer coisa. E eu sei que a gente vai saber se adaptar e lidar com as nossas diferenças. Não tô falando que vai ser fácil, né? Porque, como eu disse, eu tô muito acostumada com a minha independência. Há muito tempo eu não moro com pais, com familiares. Então, eu acho que vai ser impactante para mim. Mas eu sei que nós vamos todos nos respeitar e vamos todos nos tratar muito bem. Então, isso me deixa muito tranquila de poder fazer essa movimentação e também muito feliz de ter essa rede de apoio, porque eu acho que se não fosse a família do Lucas, eu não teria esse suporte de outra maneira. Inclusive, gente, um detalhe aqui, eu acho que minha mãe tá muito mais feliz por ela estar indo pra lá do que por mim. E vocês devem estar se perguntando agora, mas para onde que vocês vão? Para que país vocês vão se mudar? E essa é uma questão que vai ficar no ar. A gente tinha 3 opções, no início eram só 2, mas aí conversando com uma colega, né, de trabalho, ela me deu uma opção de uma outra, tá? Então, pelo menos a gente tem 3 ideias aqui. Mas
Caso vocês tenham alguma sugestão, caso você já tenha tido essa experiência de morar fora, na Europa, e quiser deixar pra gente nos comentários, a gente vai adorar pesquisar sobre esse destino. Quem sabe a gente aí vai pela sua ideia, ou como ela falou, coloca nos comentários também qual é o país que vocês não gostaram, até mesmo pra gente saber se às vezes o país que a gente quer ir tá nesse meio. Não é uma boa opção, né? E outra coisa também é que um dos nossos objetivos nesse 1 ano de planejamento e organização é monetizar esse canal aqui, minha gente. Porque morando fora, a gente precisa garantir todas as fontes de renda possível. A gente não sabe como vai ser, então toda forma que a gente tiver de ganhar um dinheirinho é bem-vinda. Então, pra gente monetizar esse canal, a gente precisa chegar nos 2.000 inscritos. E a gente tá quase lá, que a gente tem 22. Só falta quantos? 1974. 22? 78. A gente tá muito próximo. Curtam, compartilha, manda pro seu amigo, principalmente o seu amigo também que tá na Europa ou tá pensando em ir pra lá, justamente para acompanhar a gente e ver todas essas dicas, dar as dicas deles também, né, aqui nos comentários. E assim a gente forma uma rede, né, também de ajuda. E se você caiu de gaiato aqui nesse vídeo e não nos conhece ainda, já segue a gente nas outras redes sociais, lá no Instagram. A gente tem um perfil que chama AoritaC_, eu vou deixar aqui na tela. Tem os nossos perfis pessoais também, onde vocês podem acompanhar mais a nossa vida pessoal e o nosso trabalho. E bora alcançar mais esse objetivo, né, amor? É isso aí.